branco, com textos e logos. Realização, Batendo Bengala. Consultoria Administrativa. Instituto Laboratório de Futuros. Prefeitura de Fortaleza /Cultura. Sistema Nacional de Cultura. Aldir Blanc. Política Nacional de Fomento à Cultura. Ministério da Cultura. Governo Federal Brasil. União e Reconstrução. Benjamin, um garoto de 12 anos, entra em uma sala iluminada por projeções coloridas. Faixas de luz azul, verde e amarela cobrem paredes e o chão. Silhuetas de pássaros laranja surgem ao redor dele. Toda criança merece brincar. Todo olhar merece se encantar. Toda pessoa merece saber que o mundo também foi feito para ela. Benjamin corre e toca as paredes tentando alcançar os pássaros das projeções. Este é o coração do nosso projeto. Em seguida, surge Marina Holanda girando nos braços seu filho Dante, de 4 anos. Mostrar que a cultura e os espaços públicos podem e devem ser um local de acolhimento, de presença e de acessibilidade plena. Benjamin, encantado, admira as projeções do universo. Na segunda temporada de Acessibilidade e Cultura em Cena, queremos lembrar que a arte é ponte, é abraço, é liberdade. Acessibilidade é mais do que arquitetura, mas também sobre atitude. É sobre abrir corações, abrir almas. Em seguida, Benjamin surge dançando alegremente. Porque quando todos conseguem entrar, brincar, sentir e se emocionar, a arte cumpre o seu papel mais importante: ser de todos e para todos. A seguir, os apresentadores surgem diante da entrada com lanternas ao lado da porta e placas nas paredes. Olá, gente! Quanta saudade que eu não tava de gravar para vocês e trazer um pouco mais das belezas e das riquezas dessa nossa linda cidade de Fortaleza. E nessa temporada a gente vai estar trazendo um pouco dos museus, começando por ele, um dos principais museus de Fortaleza, que é o MIS, Museu da Imagem e do Som do Ceará. Mas antes, para quem não me conhece, para quem não conhece a proposta do Batendo Bengala, esse canal que veio justamente para mostrar um pouco não só dessas riquezas, mas também falar sobre a acessibilidade desses ambientes. E eu, Tony Rodrigues, um homem de 1,60 m, com aproximadamente 82 quilos, tô meio gordinho, não mudei daquela época para cá. Eu tenho cabelos pretos, curtos, não uso barba, tenho algumas tatuagens, cujas quais algumas estão à mostra, outras não. Eu uso um óculos escuro, de armação preta, uma argolinha de prata na orelha esquerda. Estou com uma camisa preta, social, de manga longa, com as mangas dobradas até mais ou menos a altura do meu cotovelo. Estou com um cinto preto e uma calça bege de cor clara. E aqui do meu lado, o nosso convidado que vai nos acompanhar nessa nova jornada, ele. E eu sou o Alan George. Muito obrigado, Tony, pelo convite, por essa websérie, por essa continuação aqui no Museu da Imagem e do Som. Eu sou um homem de 1,78 m, cabelo preto, pele clara, estou sem barba, camisa manga comprida da cor azul escura, estou com cinto preto e uma calça bege escura. Estou segurando a bengala verde aqui ao meu lado esquerdo na minha mão. E eu estou aqui muito animado, porque eu sei que o MIS tem muita coisa pra gente observar. Exato. E eu estou doido pra gente acompanhar todas as exposições que tem por aqui. Com certeza. E assim, gente, mais uma vez, essa é a segunda temporada, a gente vai estar trazendo um pouco desses museus, tá? A gente não vai trazer todos, porém, se tiver bastante like, tiver bastante comentário, por exemplo, vocês podem comentar aqui embaixo se o Alan parece ou não com o ator da série Lúcifer. Muita gente diz que parece. Ou Demolidor, né? Ou Demolidor. Nessa temporada eu decidi trazer o Homem-Gato para contrastar comigo, né? Então, ele é o Lúcifer na versão humana, eu sou o Lúcifer na versão transformada. Menino. Brincadeirinha. Deixa bastante comentário aqui, quais os museus que você quer conhecer, tá? E relacionado ao MIS, tem muita coisa pra gente ver. Então, obviamente, a gente precisa de um norte, a gente precisa saber por onde a gente vai começar. Então, vem com a gente que a gente vai atrás dessas informações. Vamos lá. Fundo azul. Um círculo laranja surge e se expande em toda a tela. Um boneco de cor branca de óculos escuros caminha da esquerda para a direita, batendo a bengala. E letras surgem formando o nome do canal. E estamos aqui com a gerente de difusão e ação cultural do Museu da Imagem e do Som aqui do Ceará, Aline Albuquerque. Ao fundo, parede escura, com nomes em branco não legíveis. E eu quero saber dela uma orientação para saber o caminho que a gente vai seguir no nosso dia de hoje aqui no MIS, porque tem muitas coisas e a gente precisa ter uma rota. Então, Aline, ensine a gente, porque a gente está precisando de ajuda. Ensino. Antes disso, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra não retinta, tenho cabelo grisalho, que está preso, tenho 1,70 m e aproximadamente 70 quilos também. Eu uso um piercing no nariz, eu
uso uns brinquinhos pequenos nas orelhas, tô vestindo uma camiseta amarela, uma pulseira azul e branca, tenho alguns anéisinhos, minhas unhas estão pintadas de preto, uso uma calça preta e um tênis branco. E, bom, para falar um pouco da programação do MIS, vou contar o que está em cartaz hoje, em dezembro deste ano, no MIS. Né? Nós estamos no andar +2 do prédio anexo, e nesse espaço a gente está recebendo a exposição Turbilhão, com curadoria do Lucas Menezes. Além da exposição Turbilhão, a gente tem a exposição Memórias e Tecnologias, que é uma exposição de longa duração que conta um pouco da evolução da tecnologia e também da história do MIS. Essa exposição, que é de longa duração, fica no andar -1, né, desse mesmo prédio anexo. No andar +1, a gente tem a nossa biblioteca, né, que é uma biblioteca especializada em arte, em cinema. A biblioteca também fica aberta ao público, com acesso à internet, é climatizada, é um ótimo ambiente para estudar. A gente tem também a sala imersiva. Na sala imersiva, nesse mês, a gente tem a obra Fósseis do Cariri, Aves do Ceará, e uma obra que chama O Paraquedista, que é dos artistas O Grivo e Cal Guimarães, que a gente inaugurou há pouco tempo. Isso aqui no prédio anexo, né? Legal. E no Casarão, a gente tem o Laboratório dos Sentidos, que é uma exposição interativa, com brinquedos óticos, e eu acho que é mais ou menos isso. Ah, tá certo. E o pessoal que quiser acompanhar aqui a programação do MIS, porque nós temos algumas exposições hoje, mas elas podem ficar modificando. Sim. Mas o pessoal que quer se atualizar, não só das obras, mas das apresentações, das exposições que tem aqui no MIS, o pessoal pode acompanhar onde? Claro, nossa programação ela é bem, ela muda muito, né, de semana a semana, programação com eventos, né, programação cultural. Então é legal sempre acompanhar o nosso Instagram, que é Miss_Ceará. Então muito obrigado e vamos nessa. Vamos nessa. Os apresentadores caminham em um corredor estreito de paredes brancas, piso claro e prateleira lateral com objetos expostos. Andar sozinho pelo MIS pode ser um pouco dificultoso. Muitos trechos não possuem piso-guia, mas os corredores servem para se orientar. Os apresentadores interagem diante de um painel de quadrados giratórios e ilustrados, intitulado Memórias em Jogo. Qual é o número que você quer, Tony? Me dá o 14. Ah, meu Deus do céu, o 14 é muito longe, menino. Me dá o 3. Tá, pronto, aqui o 3. Vamos lá. Roda, roda. Aqui, gente, é como se fosse um joguinho da memória, que assim, como o próprio Alan comentou, teria sido tão fácil acessibilizar em alto relevo cada pecinha dessa. Ou texturas, né? Ou texturas, né? Teria sido tão prático. Ou o próprio Braille também. Ou o próprio Braille. Eu acho que a textura se encaixaria melhor, já que tem muito analfabraille no mundo como nós, né? Então, querendo ou não, acho que o formato, eu não sei bem quais são as imagens que estão aqui, você que está em casa aí deve estar tendo a noção melhor, seria a imagem em alto relevo mesmo. Ou as texturas, como você mencionou, ela teria sido uma forma bem simples de acessibilizar. Mas achei bem criativo, achei bem interessante. Dá para brincar de peão da casa própria aqui, ó. O painel tem ilustrações de objetos tecnológicos e culturais, como pilhas, disco de vinil e fita VHS. Em continuidade à exposição, surge uma maquete arquitetônica do museu, feita em material escuro e posicionada sobre uma mesa branca. Na frente da base, o design gráfico MIS se destaca, com as letras separadas por barras verticais que lembram um código de barras. Os apresentadores surgem interagindo com o letreiro. E aí, foi explicado, né? Que é a marca do MIS com vários Is, até o S aqui no final. E que deve ser os símbolos, se tu esticar a tua mão um pouquinho, eu acho que deve ser a marca, a logomarca. Deixa eu pegar no brinquedo também. Aqui acho que é como se fosse a logomarca. Aqui pra esquerda tu vai encontrar o nome, só que lendo ao contrário. Entendi. Caminhamos pelos corredores da exposição, que é composta por cubos de vidro que formam vitrines. Dentro delas, objetos tecnológicos antigos. Vitrine com capas de vinil, Coco Ceará e Cana Verde Ceará, acompanhadas de disco central com selo amarelo. Os objetos não possuem peças táteis para que eles possam ser reconhecidos. Fita cassete, Maxell, exposta em pedestal iluminado. Assim também como QR Codes, um recurso muito funcional em situações como esta. Câmera analógica ao fundo e 2 rolos de filme 35mm em destaque, acompanhados de estojo plástico. Mas a acessibilidade atitudinal é nota 10,
já que PCDs visuais e auditivos podem solicitar um acompanhante que irá guiá-lo pela exposição. Claquete de cinema com inscrição universal em destaque. Gente, a gente achou uma peça aqui muito interessante, que é essa TV no formato de um capacete gigante, parece um capacete de astronauta. Ela foi lançada mais ou menos ali em 1983, se não me falha a memória. 81 foi? Não, o ônibus espacial que é de 81. Isso, ele foi lançado, né, em homenagem ao primeiro foguete espacial lançado pela NASA. Essa TV foi lançada, suponho que tenha saído aqui pro Brasil também, né, já que tem esse modelo aqui. E a gente achou bem interessante, já que ela tem esse formato bem peculiar, provavelmente preto e branco, né, considerando que era 1983, né, com os pixels bem parecidos com aqueles que a gente vai mostrar para vocês mais à frente num dos próximos takes que a gente vai estar trazendo. Ficou conhecida popularmente por TV capacete, né? Isso, porque ela literalmente tem um formato de capacete. Você que enxerga tá vendo aí, mas para quem não enxerga, gente, é literalmente o formato de um capacete de astronauta mesmo, bem grandão, bem curioso. E agora a gente vai para um papo gostoso com Daina Leighton, que é assessora de Educação e Acessibilidade do Instituto Mirante. E antes da gente começar esse papo bacana, por favor, Daina, se apresenta para o nosso público. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não Isso, sei nós sabemos a hora. Meu nome é Daina, eu sou uma mulher de pele branca, tenho aqui os cabelos loiros, meio grisalhos, todos amarrados aqui num coque. Tô aqui com um vestido verde musgo, 2 pulseiras e é isso, estou assessora de Educação e Acessibilidade, que é o meu projeto de vida, né? Bacana. E infelizmente sou de São Paulo, mas hoje moro aqui em Fortaleza, então veio para a Terra da Luz. Que desculpem os paulistas, tá? Mas Ceará, sem dúvidas, muito melhor. O Ceará é esse grande farol vanguarda em tanta coisa. Sim. E eu não canso de afirmar, porque eu realmente acredito e vai ser uma grande referência, um grande farol na acessibilidade cultural, né? Que vem crescendo assim, cada vez mais aqui. Bacana. Gente, a gente está aqui num espaço externo, mais uma vez aquela pausa para nossa audiodescrição trazer um pouquinho do ambiente onde a gente está. Tony e Daina estão sentados em uma mureta vermelha, em um pátio externo com plantas e um prédio claro ao fundo. E, Daina, te perguntar, primeira pergunta que eu queria saber de ti, enquanto essa assessora, né, de Educação e Acessibilidade de um instituto tão grande quanto o Mirante, eu queria que tu me dissesse se tu acha que a acessibilidade, ainda mais você que falou sobre esse lugar do Ceará nesse cenário, se você acha que a acessibilidade, ela cresceu, se ela tem melhoria, se ela teve novas tecnologias, novas descobertas, como é que está o cenário da acessibilidade como um todo na visão da Daina hoje? Uhum. É muito legal, porque assim, se a gente for pensar, né, o Ceará tem um histórico super bacana e antigo, né, sei lá, como o setor Braille da Biblioteca Pública Estadual, da BES, né, depois o Projeto Acesso, mas ele se fortalece muito a partir de 2016, quando nasce o Grupo de Trabalho em Acessibilidade Cultural, né, na Secretaria de Cultura do Governo do Estado, com pessoas DEFs, né, o grupo todo reivindicado por isso. Então, embora isso tenha começado mais tarde, porque, por exemplo, eu venho de São Paulo e a gente trabalha com acessibilidade desde 2001, assim, né? A gente trabalha, por exemplo, a formação de educadores surdos desde antes da Lei de Libras. Mas eu percebo aqui, eu sempre falo que aqui é assim, como você traz qualquer semente que seja, nasce floresta. Com certeza. E eu acho que tem muito a ver com esse trabalho de reivindicação da sociedade civil para o poder público, e o poder público envolvido com isso, e não bastasse isso, né, acho que o Ceará tem esse histórico, né, um diferencial muito grande que não vejo em lugar nenhum, de um estado que teve tanto investimento em educação pública, tanto investimento em cultura, né, em espaços culturais, você vê assim, espaços culturais todos, né, públicos da secretaria, e agora esse investimento em acessibilidade cultural. Então, por exemplo, a gente hoje discute coisas que são muito reivindicadas e que estão muito atravancadas assim, em outros estados, enquanto, sei lá, em alguns estados o pessoal está discutindo a acessibilidade física, a acessibilidade arquitetônica, que é algo que queremos sim, obviamente, com certeza, e deveria existir há muito tempo. E em todos os lugares. Em todos os lugares. A gente está discutindo cultura DEF, a gente está discutindo acessibilidade estética. Então, um exemplo, por exemplo, a audiodescrição, né, que é também básico para ter numa exposição, em cinema, em espetáculo, que quer que seja.
A gente está fazendo, além da audiodescrição, né, a descrição artística, né, que é a descrição feita pelos próprios artistas. Exatamente. Então, como faz isso? Não é do nada, assim, né? Não é artista descrever sua obra, mas, assim, obviamente a pessoa artista tem esse discurso em primeira pessoa, esse interesse de compartilhar o processo e essa visualidade muito interessante. Então, para que isso fique interessante, como que a gente faz? A gente põe em contato com uma pessoa consultora cega, né, que dê essas diretrizes de descrição e as pessoas fazem descrição artística. Sim. Então, assim, esse é um diferencial que... outro diferencial muito legal é assim que a gente está traçando diretrizes que são tão necessárias das neurodivergências, né? Então, assim, com certeza. Como as deficiências... por exemplo, né, dentro das neurodivergências, a que é reconhecida como deficiência é o autismo, né? Isso. E além do autismo, a gente tem outras neurodivergências, como o TDAH, as altas habilidades. Exato, TOD, por aí vai. TOD, e aí nem sempre é visível, porém... né, tem várias barreiras também que não são visíveis. Sim. Aí a gente está falando muito sobre acessibilidade sensorial, como é que a gente constrói equipamentos culturais com mais qualidade sensorial, sim, mais recursos de previsibilidade, de pistas visuais, mais qualidade para as pessoas trabalhadoras, neurodivergentes, que a gente descobre que é um monte, né? Então por aí vai, tem muita coisa. E assim, é importante sempre citar essa questão das neurodivergências, porque justamente ainda é um ambiente muito nebuloso, tem muita coisa que ainda fica nessa dubiedade do que é a deficiência, do que não é a deficiência, até onde vai o direito, até onde não vai, mas uma coisa incontestável sempre há as barreiras que você mencionou. Uhum. E sobre essa questão, ainda também sobre a questão da audiodescrição artística, é uma área que eu defendo muito, porque eu acredito que a acessibilidade ela pode estar incutida na obra, tornando ela mais agradável de ser assimilada pelas pessoas com deficiência. E dentro do que é o teu cargo hoje em dia, dentro do cenário que tu vê, quais são as dificuldades que tu, Daina, encontra quando a gente fala de acessibilizar tantos e tantos núcleos, tantas e tantas ferramentas vinculadas ao Instituto Mirante? Se é que há essas dificuldades, que eu acredito que hajam, né? Porque a gente está caminhando bem nessa estrada da acessibilidade, mas a gente sabe que ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Com certeza, com certeza. É engraçado porque é uma questão de perspectiva, né? Porque eu encontro, como eu já trabalhei com muitos espaços, né, no Brasil todo, eu já encontrei tantas barreiras nesses outros espaços que aqui parece que não é que não haja barreiras, tem muitas, mas existe uma vontade tão grande de fazer que se torna muito mais, né, motivante, etc. Eu acho que, assim, as barreiras principais... A principal, sem dúvida, é a falta de convivência. Então, as pessoas que não convivem com pessoas déficits têm esse pensamento de uma acessibilidade burocrática, de uma acessibilidade, assim, chata pra caramba, uma acessibilidade posterior, uma acessibilidade, né, que é um adendo, que é um anexo, que pode atrapalhar e tal. Outra dificuldade que é muito impressionante a gente estar em 2025 e terem construções, por exemplo, recentes, sem acessibilidade, né, com erros crassos de acessibilidade, tanto na cidade, em todo canto, assim, isso é uma coisa muito... Mas, por exemplo, eu que estou morando aqui vai fazer um ano, né, já vejo assim, uma construção nova e já vejo como, não só como assessora, né, de educação e acessibilidade, mas como pessoa cidadã, para já fazer uma denúncia, né, no Ministério Público Estadual, que também tem um olhar, né, um zelo sobre a acessibilidade, que é muito importante. Então a gente vai assim, se transformando nessa questão da cidadania, dos direitos culturais cada vez mais fortes. E aí também uma dificuldade assim das pessoas, parece que tudo tem que ser sempre lembrado. E a gente quer chegar num lugar que não tenha que ficar lembrando tudo o tempo todo, ou seja, que esteja realmente nessa transversalidade, assim, com né? certeza. Que nem você falou, Tony, de pensar desde o início, de pensar de uma maneira artística, pensar... Então, para que isso... Porque como isso foi negligenciado, né? Assim, sempre falo, desde que a humanidade é a humanidade, existiram pessoas com deficiência. Certeza. E
por muito tempo foi normalizado uma segregação, assim, uma violação de direitos tão grande. Lugar de deficiente é no fundo da rede, né? Que era a visão de muita gente no passado. Sim, é terrível. E aí a gente não resolve isso, né, tão rápido com essa sociedade tão capacitista. Então, para isso, a gente acabou de lançar pelo Instituto Mirante, essa semana, um guia de boas práticas em acessibilidade cultural, ou seja, que traz isso, traz da acessibilidade íntima, da acessibilidade transversal, da acessibilidade poética, estética, como contribuir para uma sociedade anticapacitista. Sim. E aí esse guia ele vai se desdobrando em vários manuais, que, né, eventos acessíveis, vamos fazer um checklist do evento acessível, sim, exposições acessíveis, tarará, tarará. E aí isso é legal pensar que não é um material para você seguir um protocolo e burocratizar, mas é o que, né, quando a gente pensa em Paulo Freire, assim, é criar um chão comum, certo? Então, assim, o evento vai ser acessível, tudo vai ser acessível, porque daí a gente vai poder dar, nesse chão comum, as piruetas que a gente quiser, né? Exatamente. No sentido de criar. Exatamente. Pois, cara, é interessante, Daina, porque justamente essa questão que você mencionou da burocratização da acessibilidade. Eu escuto isso de você, escuto de outras pessoas que também vêm de outros estados, mas aqui dentro do nosso próprio estado a gente vê essa barreira. Por quê? A gente vê muito que quem está muitas vezes lá em cima, não é uma pessoa como você, que apesar de não ser DEF, é uma pessoa que está justamente convivendo com pessoas DEF. E você consegue perceber as nossas necessidades. É o que eu vivo dizendo. Tem que ter lá em cima, tem que ter nesses grupos, ou pessoas com deficiência, mesmo que não no cargo ali de comando, de poder, mas dentro daquele grupo de trabalho. E cada vez mais nos cargos de comando e poder, né? Exatamente, sim. Porque é o que eu vivo dizendo, é o nada sobre nós sem nós, né? O que o próprio CCBJ, um grande beijo pessoal do CCBJ e minha casa praticamente, sempre prega. Enquanto a gente tá lá, enquanto a gente, pessoas com deficiência, está lá, a gente cria essa convivência e abre os olhos das pessoas para perceber que, primeiro, a acessibilidade, ela é um direito, não é um favor, e acima de tudo, cada corpo é um corpo, cada necessidade é uma necessidade, e que tudo tem que ser feito pensado para isso todo, 360 graus literalmente, e que o único jeito de chegar nesse caminho é com a convivência. Sim, eu acho que não tem outro caminho mesmo, né, não ser a convivência, porque, por exemplo, a gente vê o CCBJ hoje, né, que é um centro cultural que eu sou fã também, começa, né, com o João Paulo Lima, né, um artista DEF, professor, enfim, grande amigo, e eu acho que a partir do momento que você tem essa convivência diária, intensa, não tem retorno. Então, assim, hoje no Instituto Mirante a gente vê que evoluiu muito a questão da comunicação acessível, né? A equipe da comunicação se tornou uma equipe muito anticapacitista. E por que isso? Porque o Hefferson Tales, que é um designer surdo, ele, né, se candidatou no edital de vagas, ganhou ampla concorrência para estágio, né? Sim. E aí a equipe não sabia nada, ninguém sabia Libras, todo mundo começou a aprender Libras e tal, e aí você vê que aí a equipe vem propondo coisas interessantes que não são desse lugar da acessibilidade burocrática, né? Então é isso, não tem outro caminho que não seja conviver e entender. Eu gosto muito assim, né, de uma frase da Estela Lapone, outra artista DEF maravilhosa, que ela fala assim, né, que a cultura DEF, ela traz uma outra estética de ser, né, no mundo, e essa outra estética cria uma outra ética. E essa estética é muito interessante, é muito criativa, é muito menos atrofiada, né, do que nós bípedes, nós somos muito atrofiados, no sentido, certeza. A gente conta com a visão e com a audição, com a visão e com a audição. Aí tem um filósofo e fotógrafo cego, que é o Eugene Balker, que ele fala assim, então tá, e aí nos espaços culturais tudo é na tirania oculocêntrica frontal, né, para você ver de frente, mesmo quando é uma escultura, quando, né, ele fala, tantas outras percepções possíveis, e aí a gente vê nós bípedes com tudo atrofiado. Exatamente. Deixemos então de ser atrofiados. O papo foi curtinho, gente, porque a gente tem um tempo para cumprir, mas vocês podem acompanhar um pouco mais o trabalho de Daina nas redes sociais dela, que é Daina, Daina 9999. Perfeito, vai estar aqui no rodapézinho também, o link também vai estar na descrição. Daina, brigadão, tá? Depois a gente conhecer um pouquinho do que é o trabalho incrível que você traz, a gente sabe que não é fácil, e agora vamos continuar para essa viagem aqui no MIS, que ainda tem muita coisa para ver, tá bom? Brigadão. Nossa, brigadíssima.
Os apresentadores atravessam uma cortina preta e entram em uma sala iluminada, acompanhados de uma funcionária do MIS, uma mulher magra, de estatura mediana, morena e de cabelos cacheados. Depois do papo maravilhoso com a Daina, nós vamos dar uma voltinha na sala imersiva, espaço onde encontramos várias barreiras para a acessibilidade de obras assim. Tony e Alan estão sentados enquanto escutam a funcionária descrever projeções de pinturas rupestres. Mas é claro que, assim como em outros espaços, você vai poder contar com a acessibilidade atitudinal da equipe do MIS, que está sempre procurando melhorar e tornar o espaço cada vez mais inclusivo. Então deixa aí nos comentários o que você acha que poderia ser incluído numa obra como esta para torná-la cada vez mais acessível. Gente, a gente está aqui com Marina Holanda, a mãe de Dante, certo? A gente vai conversar um pouquinho com ela para saber como é ser mãe de uma criança atípica, mas antes disso, Marina, por favor, apresenta-se pra gente, por favor. Eu sou Marina Holanda, sou a mãe do Dante, como bem falou o Tony. Isso. Eu sou uma mulher branca de estatura mediana, entre 1,63 m, peso atualmente acho que uns 65 quilos. Tenho os cabelos lisos, louros, na altura do queixo, tenho olhos claros, estou vestida com uma blusa por dentro preta, com um casaco por cima que é metade branco, metade preto, com algumas estampas nessas cores também. Estou vestida com uma calça que chamam pantacool, né, que é aqui no meio da perna, numa cor verde meio menta, né, militar. E tem um colar, né, na altura da garganta, com algumas pedras na cor cinza. Também uso brincos na cor prata, no formato de flor. Estou com um batom meio vinho, levemente maquiada e uma sandália azul marinho. Gente, Marina tá babado, né? A gente tá aqui sentado em um cenário que a gente vai fazer uma pequena pausa para a nossa audiodescrição passar esses detalhes para vocês. Tony e Marina estão na recepção, sentados em um sofá cinza claro. Ao fundo, um painel digital com frases alternadas. Sentado próximo a eles, está Dante, um menino de cabelos cacheados, vestindo uma camisa cinza e mexendo no celular. A gente quer saber, Marina, eu acho que é uma curiosidade minha, uma curiosidade de todos que nos assistem, porque é importante ressaltar que o Batendo Bengala, ele é um canal com acessibilidade 360 graus. A gente não está aqui para falar só sobre acessibilidade para pessoas com deficiência visual, a gente está aqui para falar sobre todos os tipos de deficiência, até porque nosso lema é que a acessibilidade ela não pode ser só para um ou para dois. Ou você acessibiliza total ou não acessibiliza. Claro que a gente entende que existem limitações. E eu acho que uma curiosidade que as pessoas têm e que muitas vezes não conseguem compreender é o que é ser uma pessoa com TEA. Então fala pra gente um pouquinho de como foi receber o diagnóstico do Dante, como foi que foi para você essa experiência, essa sensação, porque muita gente não compreende a dimensão do que é ser uma mãe de uma criança atípica. Sim, Tony, é muito importante você trazer esse tema, porque as mães são quem dão suporte, né? Sim. As pessoas com deficiência, elas não crescem sozinhas e elas foram crianças também, né? Sim. E aí a inserção dessas pessoas na sociedade vai depender de quem cuida delas, né? Com certeza. E aí, o TEA, ele foi um diagnóstico secundário pra gente, pro Dante, porque a gente descobriu primeiro a surdez. Sim. Né? A surdez meio que foi um indício do transtorno, do espectro autista, né? Porque ao que me parece, a gente ainda está investigando, tem uma correlação, né? Porque é uma surdez profunda, né? Em nível neural, e aí a gente não sabe ao certo se tem a ver também com um determinado grau também de sequela do autismo. Sim. Mas o Dante hoje, a questão comportamental que é comprometida pelo autismo, ela é muito mais preponderante do que a surdez. Sim. Então, receber o diagnóstico do autismo, para mim, foi muito mais doloroso, digamos assim, do que o diagnóstico da surdez. Compreendo. Por quê? Porque era uma coisa além da surdez, né? Era uma coisa a mais. Sim. Então, era um desafio a mais. E eu só pensava assim, como eu vou introduzir essa criança na sociedade nessas condições? Eu não tenho nenhuma referência, a gente não é ensinada, né, a lidar com essa situação, com essas diferenças, né? E aí foi um momento de me desfazer de algumas expectativas que a gente cria quando é mãe de primeira viagem, né? E
vamos conhecer, vamos aprender, vamos buscar informação e principalmente conhecer outras mães que já lidem com isso. Que já tenham essa bagagem, né? Exatamente, Isso é porque é esse caminho que a gente vai percorrer, né? E aí, assim, foi muito importante a escola, né? Porque no princípio foi a escola que começou a... Olha, mãezinha, investiga isso aqui, porque eu acho que isso aqui... Ele é autista e eu não queria aceitar no começo, Sim. porque eu ficava, não, ele é surdo, deve ser por causa da surdez, isso aí é estereotipias da surdez, vocês não conhecem a surdez e estão achando que ele é autista. E aí, quando a gente começou a investigar, ele começou a apresentar as crises, né, com as divergências de rotina, mudanças de rotina, traziam muitos transtornos. E aí depois algumas repetições de comportamento, né? Algumas seletividades. E aí eu fui tendo que acolher isso. E aí investigar, né? Ir atrás de neuro. E aí ir atrás de terapias. E acredito que o fato dele ser, né, uma pessoa com deficiência auditiva também tenha dificultado muito na conclusão desse diagnóstico. Foi uma coisa bem lenta, assim. Foi Imagino. ao longo de Foi quase assim 1 ano e meio até a gente fechar mesmo o diagnóstico. E como é que é o dia a dia com o Dante? Assim, sair com ele aqui em Fortaleza, frequentar espaços? Sim. Isso é tranquilo? Você enfrenta barreiras? Olha, não é tranquilo, mas a gente Óbvio. vai criando estratégias, Sim. né? Porque não é... Nós não temos, infelizmente, uma sociedade acolhedora com as nossas crianças. Sim, e com certeza. principalmente com as crianças atípicas, né? Tem lugares que eu acho que se pudessem botar uma placa proibido crianças, elas com certeza colocariam. Com certeza. Muitos acham que é malcriação, não compreendem, é por isso que é tão importante a gente falar sobre o assunto. Exatamente. Mas, felizmente, a gente vai nessa busca, né? Porque é uma coisa, assim, eu até já falei sobre isso, assim, falo muito sobre isso com amigos, com familiares, que não são todos os locais que vão saber acolher, e por isso muitas vezes a gente se priva, né, Tony? Sim. De estar nesses espaços. A gente pensa 2, 3 vezes, eu vou me dar esse trabalho, porque às vezes é uma coisa que deveria ser divertida para proporcionar lazer, vira um caos, né? E a gente volta exausta. Com certeza. Frustrada e às vezes, né? E às vezes, assim, são alguns locais que vão ter essa estrutura, assim, né? E aí, felizmente, a gente aqui tá num deles, né? Exato. Era isso até que eu queria saber de ti. Para as mamães e papais, né, que tem uma criança neurodivergente, como é estar aqui no MIS com uma criança como o Dante, como é que é a sensação? Aqui há essa capacidade de imersão para o Dante, ele consegue se sentir à vontade? Fala um pouquinho, Sim. caso a mamãe queira trazer, né, o seu filho, sua filha também para cá. Então, o MIS foi um alento, né, pra gente, porque vamos pensar numa estrutura de espaço em que as coisas podem ser tocadas, pode ser, a criança pode correr livremente, né? Bacana. E pode explorar e aprender algo, né? Porque quando você explora, quando você descobre uma coisa nova, você está aprendendo com aquilo, né? Exatamente. Nessa fase de descoberta dos 4 anos, então ele ama a sala imersiva, né? Que é um canto que ele consegue se esparramar no chão, pegar nas paredes, a gente pode ver. Correr, né? Assim como lá no casarão, que tem vários experimentos, várias coisas, né? Que, como ele é uma criança surda, então a visualidade dele é muito mais aguçada. Sim, né? E então, o tato também, né? E o tato, então Com tudo certeza. ele quer pegar, tudo ele quer ver de muito perto. Sim. Então, os locais que permitem isso, principalmente o correr livremente, que aí já é uma característica das crianças com TEA, Sim. que tem essa coisa de correr em fuga, Sim. né? E tem essa agitação, essa coisa de você poder gritar, você poder emitir sons e isso não ser um problema, porque o espaço acolhe isso. Então, aqui no MIS foi um canto que a gente encontrou essa possibilidade, diferente de alguns outros espaços que não são tão acessíveis, né? Então você indica o MIS para as mamães de crianças com TEA. Com certeza. Venham Marina, ao MIS. pois esse papo foi maravilhoso, foi curto, agradeço demais. Gente, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho da Marina, é aonde? Dá o teu Instagram. Olha só, Dante. Com ciúme, tá com ciúme. Sua mamãe, eu vou soltar o bracinho de sua mamãe.
Então, no Instagram, @marmininha, eu também compartilho algumas experiências da maternidade atípica e vamos nos encontrar aqui nesse espaço. Por favor, isso aqui é só um pouquinho, gente, de quem é Marina, de quem é essa coisa fofa que é o Dante. O link vai estar na descrição e vai estar aqui no rodapé também, tá? Para vocês acompanharem. Sigam lá a Marina, conheçam o trabalho dela. Conheci Marina através de Ana, que é nossa diretora-produtora também, e também uma professora, uma pedagoga que está se especializando nessa área. Através de outros colegas também, vocês vão adorar conhecer um pouco mais sobre Marina, tá bom? Obrigada, Marina, mais uma vez, obrigada, eu que agradeço, tá? E agora, vamos seguir aqui, porque a viagem pelo MIS ainda tá só na metade, tá bom? Marina, Dante e Benjamin brincam animados e correm dentro da sala imersiva que projeta uma floresta. As mãos dos apresentadores tocam o nome em alto relevo da exposição Turbilhão. Em seguida, exploram o mapa tátil da exposição, composto por formas geométricas e textos em braille. Logo na entrada da exposição Turbilhão, encontramos uma peça de acessibilidade incrível, um painel tátil em alto relevo que permite que o deficiente visual se oriente e localize as peças e fotografias. Alan encontra um livro em braille em uma prateleira acima do painel. Em seguida, mostra o livro para Tony. Além disso, também existem livros em braille, que trazem mais observações e informações sobre a exposição. Uma ferramenta de acessibilidade incrível que permite que a visita de um deficiente visual seja ainda mais imersiva. Estamos aqui direto da exposição Turbilhão, aqui no MIS, e eu vou conversar com o curador dessa exposição que veio direto de Belo Horizonte, o Lucas, e eu vou pedir que ele se apresente aqui, que nós vamos conversar um pouquinho sobre essas fotografias que estão expostas. E aí, Lucas, tudo bom? Tudo ótimo, Alan. Prazer falar com você e com o pessoal do Batendo Bengala. Eu sou Lucas Menezes, sou curador da exposição Turbilhão. Sou um homem branco, de 1,80 m, tenho os olhos verdes, o cabelo castanho, uso barba. Estou vestindo hoje uma blusa de manga comprida verde, que é minha cor predileta. Estou com uma calça azul com listas brancas. Alan e Lucas estão sentados em um banco comprido de cor preta. Ao fundo, paredes brancas exibem fotografias emolduradas. O que é que fez você pensar nessa ideia? Por que é que você veio direto de Belo Horizonte para apresentar isso aqui em Fortaleza? É uma conexão até mais longe do que essa, assim. Esse é um trabalho de quase 20 anos. Essa foi uma coleção de fotografias que eu encontrei na França, em 2008. Eu era estudante lá, estava fazendo 6 meses de intercâmbio. Fui visitar um arquivo que se dedicava à fotografia, um arquivo muito antigo, do século XIX, e descobri que eles tinham umas caixas que estavam marcadas só como fotografias do Brasil. Eram 3 caixas, que eles não tinham feito nenhum inventário, não tinham nenhuma informação sobre. Eu pedi para ver esse material, comecei a entender e fiz uma tese de doutorado a partir dele. Assim. Na tese eu busquei entender, né, quem eram esses fotógrafos, que fotografias eram essas, né, e por que aquelas imagens foram parar lá, né, tão longe do Brasil, assim, tão distante. Nesse arquivo tinham 150 fotografias. Além de ver a frente delas, eu comecei a explorar o verso e ver que ali tinha algumas pistas, algumas informações que poderiam me ajudar a entender o todo. Assim. Então, no verso eu consegui identificar o nome do fotógrafo que tinha feito a foto, muitas vezes tinha um título, e a maioria das fotos também tinham selos ou carimbos que diziam de exposições que elas tinham sido mostradas antes. Daí eu comecei a fazer um mapeamento, ver que as fotografias de fato elas viajavam, elas tinham saído aqui do Brasil, tinham viajado pelo Brasil em diversos lugares e tinham chegado na França para participar de 2 exposições, uma feita em 51 e outra feita em 60. São fotografias feitas na metade do século XX, no pós-Segunda Guerra Mundial. É o que a gente chama da geração moderna da fotografia brasileira, que se lança um pouco mais num certo experimentalismo. Então são fotografias que muitas vezes vão ser fotografias feitas sem câmera, composições feitas diretamente no papel fotográfico, sem a mediação do aparelho. São fotografias que vão brincar muito com arquitetura, com espaço arquitetônico, composições que vão ser feitas a partir disso também. E que vão, de certa forma, romper com a tradição, né, com um olhar mais tradicional para a foto, só como um registro do lazer, da família, né, aquele lado só sentimental, e vão buscar uma abordagem mais artística, experimental. São fotografias tiradas todas de profissionais, são brasileiros, são franceses, tem fotos só aqui no Brasil, tem fotos lá da França. Não, essa pergunta é ótima, porque é interessante, né? Fotografias do Brasil encontradas na França, né? Qual a ligação possível? O que eu fui descobrindo
meados do século XX, aqui no Brasil, a gente tem uma imigração intensa, tanto do Japão, da Europa, para centros urbanos, como Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, você tem uma migração interna também, né? Fotógrafos, pessoas de diferentes lugares do Brasil também migram para esses centros urbanos, né? O Brasil está ficando um país muito mais urbano em relação ao aspecto rural que tinha antes. Então, esses fotógrafos que estão aqui, eles são um pouco um reflexo dessa época, porque você tem imigrantes japoneses, húngaros, belgas, mas também fotógrafos que vêm do Nordeste, do Rio, como o próprio Chico Albuquerque, né? O Francisco Albuquerque, esse fotógrafo cearense, uma referência do retrato, que migra para São Paulo, né? Atua profissionalmente como fotógrafo em São Paulo, mas também participa desse turbilhão, né? Desse fluxo de compartilhamento de imagens que virou o tema do meu estudo, que deu origem para esse espaço da exposição. Me conta agora dessa exposição, assim, qual a parte que você mais aprecia, que você acha interessante, essa fotografia que eu gosto, essa conta tal história, essa que mostra tal coisa, ou então só por conta da forma com que ela foi registrada? Sim. Acho que tem 3 aspectos assim que são meus prediletos. Eu diria que meu primeiro conjunto predileto seriam as 3 fotografias do Chico Albuquerque. Inclusive eu coloquei ele na parte central da exposição, a gente está de frente para elas aqui. São 3 fotos, uma feita em 51, 2 feitas em 60, que é esse gesto, né, de trazer para o Ceará uma produção de um fotógrafo que é reconhecido internacionalmente e que merece, né, ter esse espaço de destaque. O segundo aspecto são as fotografias mais experimentais, né? Como eu disse, fotografias que não usam nem o aparato da câmera, né? Sim. Quando a gente imagina a fotografia, as pessoas ficam muito fixas nessa ideia do olhar, do enquadramento. E a fotografia é uma reação química, né? Na origem, né? Ela é essa reação dos sais de prata, esse contraste que o sol, que a luz do sol, que a luz chega e se manifesta ali no papel, né? Então, ela não é só visão, ela é manifestação química e física também. Então, essas fotografias que não dependem do aparelho fotográfico, né, desse enquadramento, era uma coisa que me fascina muito, assim. E de novo, esse aspecto da troca, da contaminação. A gente, com a expografia, né, a Amanda Diniz, a arquiteta responsável por pensar o espaço, a gente quis construir um espaço que permitisse o cruzamento entre as imagens, assim, que o corpo que circula aqui, ele simule um pouco a experiência de quem fotografa, de quem se abaixa, de quem se ajeita, de quem posiciona o corpo para poder fazer uma imagem. Assim. Inclusive tem 3 fotografias que estão dispostas numa altura não tradicional, para privilegiar também o olhar de quem fotografa olhando para baixo. Sim. Se posiciona o corpo olhando para baixo também, mas também permitir outros acessos, assim, pessoas, né, crianças, às vezes as exposições são pensadas para as crianças, né, mais jovens, mais baixas, as pessoas cadeirantes também. A gente tem um eixo horizontal, né, que privilegia quem tá em pé, quem é mais alto, quem é adulto. Então, essa decisão de colocar essas 3 fotografias numa outra, subvertendo um pouco o que a gente espera, o que se imagina de uma exposição, tem a ver com esse gesto do corpo também, assim. E qual é a contribuição histórica, o peso histórico aqui para o cineclubismo brasileiro que a tua exposição traz? Sim. Como disse, esse é o resultado de uma pesquisa muito longa. Comecei ela em 2008, o doutorado eu fiz entre 2013 e 2019. E foi muito dedicado a entender justamente esse aspecto do clubismo, né, do fotoclubismo, do fotocineclubismo. Entender esse fenômeno não como algo nichado, pertencente a um grupo, mas em contraste com a história política, social e cultural brasileira. Assim. Então, esses fotógrafos e depois cineastas, né, a gente tem alguns fotógrafos daqui que realmente vão depois se tornar cineastas, como é o caso do Thomas Farkas, eles, de certa forma, eles são quase como uma síntese desse momento. Assim. Eles absorvem as experiências das bienais de arte, eles estão muito envolvidos, estão lendo tudo que se produz sobre fotografia e cinema no mundo, eles trazem, importam livros em francês, em alemão, em inglês. Então, o que a gente tem de produção, quando a gente olha para esses clubes, né, para essas reuniões de artistas, é realmente uma síntese. Assim, eles estão muito interessados em experimentar, eles consomem, né, assiduamente assim, tudo que é conteúdo sobre arte, sobre tecnologia, e o que a gente tem como resultado é isso. Uma exposição que, né, aqui 150 imagens na coleção, 47 fotografias aqui que funcionam também nessa chave, dessa síntese, quase de cada eixo da exposição ele comunica com uma parte dessa história.
Entendi. E aqui nas imagens, as pessoas que vão chegar aqui para observá-las, para acompanhar, elas vão ter acesso a essa história que está sendo contada aqui através dessas imagens? Sim. Tem alguma ordem que você indica, que já é orientado para elas acompanharem? Ah, não, isso é muito legal te perguntar também, Aula, porque eu acredito muito que a exposição, quando a gente constrói uma exposição, a gente tem que pensar essas várias camadas de acessibilidade também, inclusive essa do compartilhar esse conteúdo da maneira que chegue de maneira mais eficiente nas pessoas, né? Então, além do texto curatorial, cada um dos eixos da exposição tem um pequeno texto de contextualização. Algumas fotografias, por exemplo, que estão expostas, eu encontrei elas reproduzidas e comentadas em revistas especializadas da época. Então, a gente também reproduziu isso, os documentos, né, que mostram essas fotografias sendo comentadas por outros fotógrafos, sendo criticadas, sendo elogiadas. Os aspectos técnicos delas também são discutidos. Eu não pensei numa ordem. Aqui a gente tem uma arquitetura. É um turbilhão, né? É um turbilhão, jeito, né? tem um giro. Tem a galeria ela é retangular, a gente criou alguns eixos triangulares, algumas diagonais para as pessoas circularem, mas quem começar do verso, da frente, do lado, vai conseguir acessar, porque as imagens elas se cruzam e essa circulação do corpo nesse turbilhão, né, que você comentou, que é o fundamental. E na parte de audiodescrição, que vai explicar o conteúdo da imagem por áudio, né? Assim? O que a gente fez, o primeiro gesto, foi trazer os textos para o áudio. Formato de áudio. Certo, isso. compreendi. Mais do que realmente descrever obra por obra. A gente pensou que ficaria um conteúdo talvez um pouco robusto demais, né? As 47 fotografias descritas, a gente preferiu adotar essa das obras táteis, né? Como uma referência de outra experiência. Né? Então, Lucas, eu quero te agradecer aqui, tá? Cumprimentar você. Muito obrigado. Achei muito interessante saber dessa história que você começou a contar. Convido o pessoal aí do Batendo Bengala a vir apreciar aqui a exposição Turbilhão. Foi um prazer. Muito obrigado, gente. Venham conhecer aqui a exposição Turbilhão, no piso +2 do Museu da Imagem e do Som Chico Albuquerque. Obrigado. Esse aí foi o Lucas Menezes, eu sou Alan George, aqui direto do Batendo Bengala. Até mais. Gente, estamos aqui sentadinhos ainda na exposição Turbilhão para a gente trazer um pouquinho das nossas considerações sobre essa exposição. Lembrando, esse é apenas o primeiro vídeo, vai ter um segundo vídeo, a gente vai trazer mais do MIS para vocês, então não perde, mas até lá, queria que o Alan, afinal de contas, se não me falha a memória, Alan, tu disse que é a primeira vez que tu está no MIS enquanto visitante, correto? Dentro do MIS, sim. Então me fala um pouquinho de como foi essa experiência para ti aqui na Turbilhão em si, porque aí depois no próximo vídeo a gente fala sobre a nossa experiência no MIS como um todo. Então vamos focar aqui na Turbilhão. O que é que tu achou? Desde o mapa tátil lá na entrada, apesar de não ser tão bom como o mapa tátil, mas ele dá uma orientação interessante. Sim. Tem o livro em braille explicando todo o conceito da exposição e da pesquisa das fotografias. Exato. Isso é interessante. Quando a gente adentra aqui, né, com alguém do museu nos acompanhando, fica mais acessível para a gente conseguir acompanhar. Exato. Mas desde o mapa a gente já tem uma noção de como é a disposição dos painéis que estão dispostos aqui. Sim. Muito interessante a história das fotografias. A conversa com o Lucas também foi muito legal, ele deu uma explicada boa. Com certeza. E muito bom ter a existência dos QR Codes, né? Sim. Agora só falta assim ter em algumas outras imagens, algumas outras peças. As imagens táteis também são outro ponto interessante e achei muito legal ter o painel em libras também, além de algumas obras com a altura um pouco mais reduzida para ficar mais à frente da visão de uma pessoa usar a cadeira de rodas ou então de uma pessoa de baixa estatura. Exatamente. Completando o que o Alan diz, nessas partes onde a gente encontrou o braille, né, como no painel, há também a presença da letra comum, a letra cursiva, né, como é dito, em alto relevo. Isso é interessante porque nem todo mundo sabe ler o braille. Alguns são meio analfabetos, que nem eu e o Alan, né? A gente manja um pouquinho, mas não tão perfeitamente. Só o número. Exatamente. A sugestão que eu daria era que as letras fossem um pouquinho maiores, como algumas são bem pequenas, fica difícil perceber. Uma pessoa com uma baixa sensibilidade nos dedos pode ter essa dificuldade. E no quesito QR Code, acho que faltou a AD sobre as obras. Tá? Mas com o apoio das pessoas aqui do MIS, vocês vão conseguir ter esse feedback. No vídeo vocês viram quase sempre Aninha nos orientando, sendo a nossa guia aqui na exposição. Mas caso você seja uma pessoa com deficiência visual e venha sozinha, você vai encontrar o apoio total da equipe aqui do MIS, sempre trazendo uma excelente acessibilidade atitudinal.
Vocês viram também que existe um imenso telão com a linguagem Libras, caso você seja pessoa com deficiência auditiva. Você também vai ter acesso a todo o texto, caso você não seja letrado, não conheça a leitura em tinta também, tá? Existem alguns detalhes que sim, podem ser melhorados, mas a acessibilidade é isso, como a gente falou com todos aqui durante as entrevistas, né? Que a acessibilidade, ela é uma luta contínua. E a gente só vai conseguir chegar ao ponto de acessibilidade que a gente precisa quando você que está em casa, pessoa com deficiência, esteja aqui no MIS, mostrando quais são essas nuances, essas variações, para que cada vez mais equipes, como as que trabalharam com tanto carinho para tornar essa exposição acessível, compreendam até onde elas precisam galgar para que a acessibilidade seja 360 graus total. Isso foi um pouquinho apenas do MIS, a gente ainda tem muita coisa para mostrar para vocês. O próximo vídeo vai ser incrível, a gente vai para o laboratório de imagens e sons, que é incrível, tá? Tem muita coisa pra gente brincar lá, vai ser bem divertido. E é, digamos assim, a origem do MIS, pode-se dizer, certo? A gente também mostrou aqui para vocês um pouquinho da exposição, que é o coração, é a exposição fixa, né, lá embaixo. Também pecou em alguns quesitos de acessibilidade, mas como eu disse, com o acompanhamento dos membros aqui do MIS, vocês vão conseguir ter a imersão total, porque quando a acessibilidade arquitetônica e tecnológica ela falta, a atitudinal muitas vezes é capaz de suprir, tá bom? Complementa e supre direitinho. Faz o pedido pro pessoal para acompanhar a gente no próximo vídeo, o que é que tem que pedir antes deles saírem? Já que é a tua primeira vez, você tem que ir aprendendo. Então, galera aí que tá acompanhando Batendo Bengala, não se esqueça de se inscrever no canal, clique em curtir e não perde o próximo vídeo que vai sair aqui com a continuação pra gente conhecer o resto das obras aqui do MIS, tá certo? Que estão sendo expostas agora. Exato, e comenta para aumentar o engajamento. Se você já viu no MIS, se você acha realmente que o Alan é parecido com o Lúcifer ou não, ou sou eu que sou mais parecido, tá? E a gente se vê no próximo episódio do Batendo Bengala, trazendo esse tour pelo Museu da Imagem e do Som. Beijão. Tchau. E até a próxima. Vídeo. Créditos. Direção-geral, Ana Oliveira. Produção, Tony Rodrigues. Roteiro, Marcela Elias. Apresentação, Tony Rodrigues, Alan George. Direção de fotografia e som, Marcela Elias. Fotografia, Still, Flávia Almeida. Edição de vídeo e som, Matheus Gonçalves, Richard Santos. Legendagem e audiodescrição, Ana Oliveira, Tony Rodrigues, Rick Andrade. Libras, Jorge Viana. Design e social media, Ana Oliveira, Rick Andrade. Suporte/apoio, Walisson Silva, Jefferson Santos. Instituto Laboratório de Futuros. Agradecimentos, Aline Albuquerque, Daina Leighton, Marina Holanda, Lucas Menezes, Iana Soares, Silas de Paula. Agradecimentos especiais ao MIS, Museu da Imagem e do Som, pela parceria e apoio, aos convidados que enriqueceram este projeto com suas ideias e presença, e à nossa equipe dedicada, que trabalhou com paixão e criatividade para tornar este vídeo possível.